volto à sua companhia para mais um Turismo em Destaque. A questão das alterações climáticas, que por estes dias tem tido maior destaque em razão da realização da Cimeira do Clima em Glasgow, sob a égide das Nações Unidas, tem sido um tema recorrente aqui no Turismo em Destaque. E nas múltiplas vezes que o tenho abordado, tenho sempre destacado dois aspectos, quanto a mim, essenciais. O primeiro é que para o turismo a sustentabilidade ecológica, ambiental e climática não é algo dos dias de hoje, nem sequer dos anos mais recentes. Ela data de finais da década de 70, inícios da década de 80 do século XX, na altura em que os hotéis começaram a solicitar aos seus hóspedes a reutilização das toalhas de casa de banho. Muitos dir-me-ão que isso tinha por trás, esse objetivo tinha por trás, esse pedido tinha por trás uma perspectiva mais economicista, o que é verdade. Mas também não menos verdade era que esse pedido já antecipava uma diminuição daquilo que hoje em dia comumente designaríamos por pegada ecológica. E a segunda é que o turismo é a atividade económica que é a maior aliada do ambiente, pois, pela sua própria natureza, percebe como ninguém que se contribuir para a destruição ou para a degradação do planeta está a atentar contra a sua própria existência, já que o mundo que não pode ser fruído, o mundo em que parte substancial dos seus ativos turísticos estão degradados ou até mesmo, em alguns casos, exauridos, seria um mundo onde o ato de viajar passaria a ser despiciendo, passaria a ser redundante, porque a motivação da descoberta e a atratividade pelo conhecimento deixariam de existir, deixariam de estar presentes. Para além destes dois aspectos, importa igualmente ter-se em atenção que, sendo o turismo a mais humana e humanizada de todas as atividades económicas, ou como eu gosto de dizer, uma atividade económica feita por pessoas para pessoas, quem pertence às suas fileiras tem plena noção que não há alternativa ao ato de viajar como instrumento essencial da educação do ser humano, do estreitar das relações entre os povos e até do simples retemperar de forças anímicas e psicológicas como estes quase 2 anos de pandemia tão bem nos demonstraram. E já que falo em pandemia, quero referir que se este já era anteriormente um dos temas cruciais para o futuro da humanidade e, consequentemente, também para o futuro do próprio turismo, não tenho qualquer dúvida em afirmar que, mal a presente crise sanitária seja definitivamente ultrapassada, este será o tema do nosso futuro comum, que nos exigirá ainda mais radicais alterações comportamentais, ainda mais radicais alterações dos nossos hábitos de vida, de consumo e, inevitavelmente, de viagem. Por isso, e apesar de saudar a iniciativa da Organização Mundial do Turismo ao lançar a Declaração de Glasgow para a Ação Climática no Turismo, bem como as várias centenas de entidades turísticas, entre as quais muitas portuguesas que a ela prontamente aderiram, digo que teremos de ser muito, mas mesmo muito mais ambiciosos, quer queiramos, quer não. É que, conforme ficou demonstrado na anterior Cimeira do Clima realizada em Paris há 6 anos, só temos oportunidade até ao final desta década para fazermos mudanças significativas. Depois passaremos o chamado ponto de não retorno e poremos a vida e a habitabilidade do planeta em perigo para todas as gerações e para todas as espécies. E este fator será cada vez mais visível nos nossos atos de consumo, inclusive de consumo turístico. Portanto, quem consome vai exigir produtos e serviços mais sustentáveis, não apenas ambientalmente, mas também com o menor consumo de recursos naturais possível e uma maior preservação dos habitats, de todos os habitats. Isto quer dizer que todos os agentes turísticos, e nomeadamente os agentes turísticos nacionais, vão ter que acelerar a fundo para poluírem menos, para incorporarem mais as energias renováveis, para combaterem os desperdícios, no fundo, para proporem e oferecerem um acréscimo de valor às suas atividades, aos seus produtos e aos seus serviços, que seja facilmente percepcionado pelos consumidores e muitas das vezes que esteja, para além de captar a sua própria aprovação, também consiga captar a sua adesão e a sua participação no seu mesmo próprio processo. Isto para, e se quiserem, continuar no negócio ou a ter sucesso. É que quem não for sustentável e for incapaz de dar este salto em frente,
será excluído, será preterido, numa palavra, inexoravelmente será tóxico. Em síntese, o turismo do presente e do futuro vai se preocupar, e essa preocupação vai aumentar não apenas com a poluição, nem com os visíveis excessos de carga turística num destino ou até simplesmente num determinado monumento, mas igualmente com o tipo de combustível que irá ser usado pelos meios de transporte, no que acontece às sobras de comida que não é consumida, ou até à água a que se recorre para regar um campo de golfe. Assim, profissionais, empresas, demais agentes, diversas autoridades, destinos, todos sem exceção, têm que trabalhar em estreita comunhão e conjugação de esforços para responderem àquele que é o maior desafio com que o turismo se dispara: manter fruível o planeta. Em minha opinião, seria quase que preciso ter uma bola de cristal para conseguir prever e dizer com segurança como irá ser a evolução da pandemia até ao fim do ano e, consequentemente, como é que ela impactará na próxima quadra natalícia e, lá está, quais os efeitos que isso terá, de positivo ou de negativo, na atividade turística, uma vez que estamos perante um dos períodos da denominada época alta do ano turístico. Contudo, creio que há algo que é inegável acerca desta próxima época alta. É que existe uma preocupação crescente, quer por parte dos consumidores, dos clientes, dos turistas, mas também dos profissionais, das empresas, dos destinos, com aquilo que se irá passar. Ao longo deste ano de turismo em destaque, nas análises que aqui fui efetuando sobre os impactos da pandemia na atividade turística, sempre tive em muita consideração a opinião das autoridades de saúde pública e também da própria comunidade científica, uma vez que são elas as opiniões especializadas e avalizadas sobre a questão da evolução da própria doença. E, portanto, não vai ser agora que irei alterar a minha linha de raciocínio. Ora, seguindo este pensamento, aquilo que esta comunidade científica e que estes especialistas nos têm vindo a dizer e que nós hoje em dia facilmente podemos constatar é que, em primeiro lugar, e apesar de aparentemente o pior já ter ficado para trás, o facto é que a pandemia ainda não terminou. Depois, é expectável um aumento progressivo do número de infecções em razão da época do ano em que nos encontramos, onde é mais suscetível haver a contração de infecções e de doenças respiratórias, mas também onde nós passamos mais tempo em espaços fechados por causa da temperatura, isto apesar dos excelentes resultados que conseguimos do ponto de vista da vacinação. Devemos também ainda ter presente que a Europa vem resultando uma estagnação nesta própria vacinação e, consequentemente, vem o que está a originar um aumento do número de casos e Portugal, temos que o reconhecer, não está numa bolha, sobretudo quando os nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos estão exatamente situados nessa mesma Europa. Que devemos manter as normas básicas de higiene e segurança sanitária, nomeadamente o uso de máscara, quando estamos em recintos fechados ou quando estamos em grandes aglomerados de pessoas, a lavagem das mãos, o distanciamento social e, finalmente, devemos também ainda ter presente que o vírus continuará entre nós, mesmo que seja apenas e só, assim o esperamos, a nível endémico e, por esse motivo, temos que aprender a conviver com ele, protegendo-nos. Ora, tudo isto que a comunidade científica, que os especialistas nos dizem, significa que se a possibilidade de haver um descontrolo da situação pandémica por alturas da quadra natalícia existe, ele é, apesar de tudo, algo diminuto, desde que cada um de nós cumpra com as suas obrigações cívicas e de proteção individual e coletiva, pois em grande parte irão ser elas, ou seja, vão ser mesmo elas que irão ditar a forma como chegaremos e passaremos o próximo Natal e o próximo fim do ano, ou seja, com saúde ou com doença, com alegria do convívio ou isolados. Esta é a dura realidade e tudo o que, entretanto, fomos fazendo vai-se refletir neste período. Portanto, tanto quem consome, isto é, a procura, como quem produz, fornece ou distribui, isto é, a oferta, tudo, mas mesmo tudo deve fazer para respeitar ao máximo
as regras em vigor, para que o turismo possa continuar na senda da retoma e nos venha a dar a prenda da fruição de estarmos noutro ambiente, em total segurança e voltarmos assim a celebrar as festividades da forma e do modo como sempre nos habituámos. Obrigado por, há um ano, estar aí desse lado. E já sabe, se gosta ou se interessa por aquilo que de mais importante se passa no turismo em Portugal e no mundo, adira gratuitamente a uma das nossas plataformas. Nós voltamos a ver-nos para a semana.